Fala, meu povo! Começando mais um Tribuna Podcast 003. E o convidado de hoje é um cara que virou meu parceiraço. Tenho uma honra imensa de poder chamar esse cara de colega de trabalho. Virou meu parceiro de emissora, meu parceiro de rádio. E é um cara que é fenômeno, simpatia em pessoa. E tenho parceiros aqui que ficaram muito felizes de saber da possibilidade de trocar esse papo com ele. Então, antes de mais nada, apresento meu parceiro que vai trocar essa ideia hoje também, junto com o nosso convidado, Rodrigo. E aí, tudo certo? Irmão, tudo certo. Fala, meu povo. Alegria enorme pra mim receber esse cara. Um cara que eu já acompanho. Você também, torcedor vascaíno, com certeza já acompanha. JP Escofano. Beleza, meu parceiro? Seguinte, antes de qualquer coisa, antes de começar, obrigado pelo convite, obrigado, rapaziada. Antes de mais nada aqui, ó. Mas assim, vou te corrigir. Colega de trabalho não, você é meu amigo. Amigo. Se você não fosse meu amigo, eu não vinha. Fique em paz. Tá vendo? Tá vendo? Corta. Isso é honra, isso é Faz um honra. corte. Obrigado aí pelo convite, obrigado pela moral. Prazerzaço estar aqui no Tribuna Cash. E tô à disposição. Se vocês quiserem perguntar, tô às ordens para responder. Pô, coisa linda, irmão. Muito obrigado pela sua disponibilidade para estar aqui trocando essa ideia com a gente conhecer mais da tua história, mais da tua história com o Vasco também, né? Que querendo ou não, acabou marcando bastante. E conhecer, mano, trocar ideia, falar de Vasco, falar de futebol, que é o que a gente gosta de fazer. E é o que a gente quer fazer também, né? O projeto, na verdade, tem esse intuito de falar de futebol, falar de música, entretenimento, mas também, claro, o assunto principal é esse. Te dou as honras, que é um vascaíno assíduo, pra gente começar essa resenha. E aí a gente abre esse papo pra poder trocar uma ideia bem legal com o JP. Então, o JP, cara, o JP foi um cara... Meu pai gosta muito de JP, cara. Pô, que bom. A gente acompanha o JP desde a época do AV. Época do canal Atenção Vascaínos. Até brinquei aqui com o JP em off. Teve uma ocasião lá em São Januário, né? Na Social. Fatídico dia, cara. Oswaldo Henriques, você fez um gol contra naquele ano que a gente brigava. A gente ainda brigava para não cair, né? Depois o Fred Guarim meteu aquele gol contra o Cruzeiro, rebaixou o Cruzeiro praticamente e deu uma sobrevida pra gente naquela temporada. Mas foi um dia que eu vi o JP, o primeiro contato antes do Tribuna Cash foi naquele dia. E eu conversei com o JP, apertei a mão, sempre muito simpático. E hoje é uma alegria ter um cara que eu acompanhava de longe. Conta a história toda, cara. Aqui. Pode contar. Ele me negou um abraço, cara. Ele me negou um abraço. Eu ia preservar essa parte aqui. Ele me negou um abraço e falou: pô, cara, eu vou fazer aqui, vou pegar teu nome, vou te mandar um abraço na transmissão lá do AV, lá com o pessoal do Flávio. O nome eu anotei. Eu só não mandei um abraço. Só não mandou um abraço. Eu esqueci. Mas tá pago. Tá pago, que hoje você tá aqui com a gente no Tribuna Cast. A gente vai falar de muita coisa. 0x0, tá 0x0 agora. Vamos falar de Vasco da Gama, com certeza. Mas, cara, vamos falar da tua história. Vamos falar como que hoje você, pra mim, pro Gustavo, com certeza vai concordar comigo, é um grande nome. Um grande nome da. É um grande nome da rádio. É um grande nome da rádio. E como que surgiu essa paixão aí pela comunicação? Como que você chegou até aqui? Conta um pouco pra gente. Cara, difícil essa pergunta, e eu odeio quando eu vou entrevistar alguém, a pessoa fala, é difícil, mas essa pergunta é realmente difícil, porque assim, a comunicação é um negócio que sempre teve presente na minha vida. Eu sempre quis ser jornalista, eu sempre quis fazer o que eu tô fazendo, talvez uma função diferente. Quando eu era criança, meu sonho era ser o Galvão Bueno. Eu achava muito legal narrar jogo de videogame com os meus amigos. Eu montava meio que uma equipe de transmissão, assim, eu narrava, meu amigo comentava. Depois de velho, eu continuei fazendo isso de certa forma, mas assim, hoje em dia eu parei, dá pra falar dessa forma. Mas a comunicação é um negócio muito encantador. O Gustavo, eu acho, vai concordar plenamente comigo, porque assim, é difícil. Uma vez que você tá dentro desse meio, você conseguir sair, eu até brinco, se libertar disso, porque é uma coisa que realmente vicia. Não sei te explicar o porquê, não sei te explicar como, mas a comunicação é um negócio muito interessante. Por mais estressante que seja, por mais te gere algumas coisas que você tem que abrir mão. Gustavo vai falar bem, até melhor do que eu. Não tem final de semana, não tem feriado, não tem horário normal, não tem aniversário, festas, enfim, festas que eu digo, não festa, mas evento social, Páscoa, Carnaval, etc, etc. Então, assim, é um negócio que só faz quem gosta. Quem gosta mais ou menos acaba não se adaptando, acaba não ficando. Você tem que gostar muito. E o futebol sempre foi algo encantador, sempre foi algo que eu gostei muito. Não posso nem falar que eu tentei jogar bola, porque eu sabia desde cedo que eu não dava. Mas eu sempre gostei de ver, sempre gostei de acompanhar. E eu sempre gostei de futebol. Claro, eu gosto muito do meu time, todo mundo sabe meu time, eu não preciso esconder. Mas além de gostar do meu time, eu nunca fui aquele cara que só assistia jogo do meu time. Eu sempre assistia a rodada toda. Eu sempre ficava vendo todos os jogos, desde criança. E eu acho que isso fez a diferença para que eu tenha escolhido essa profissão e tenha escolhido estar aqui hoje.
Pô, muito maneiro você falar isso, porque é muito parecido, né? Você falando e eu me via nesse teu comentário. Porque de fato é isso, né? Tipo, o meu primeiro ano novo, depois que eu entrei na emissora que a gente trabalha, foi virando na rádio. Então, tipo assim, eu saí da rádio 3 horas da manhã, do dia 1º, né? Cheguei 5 da tarde, fiz a preparação pro programa de Ano Novo e saí 3 da manhã. E meus amigos em Copacabana ou em festas dessas de Ano Novo, cara, você é maluco. Você vai virar teu Ano Novo trabalhando. Eu falei, cara, mas eu gosto disso, eu tava me sentindo bem. E, assim, é uma experiência diferente. Óbvio que depois você bota na ponta do lápis, o que eu tô fazendo na minha vida. Mas, assim, é uma experiência maneira, é uma experiência legal quando você vai pra beira do campo, quando você entrevista um jogador que você admira, quando você tá nos eventos. Isso é muito maneiro. E uma outra parada que acontece muito, queria saber de você também. Como é que foi você chegar pra tua família e falar assim, pô, quero ser jornalista? Porque comigo foi assim, faz isso não. Tanto mundo aí afora. Como é que foi pra você isso? Você falou que desde pequeno sempre quis ser. Foi uma decisão fácil? Tentaram mudar a tua opinião? Como é que foi isso? Cara, tentaram, mas ao mesmo tempo viram ter uma batalha perdida, sabe? Assim, não teve muito essa coisa de tentar mudar. A minha família é muito ligada à área da saúde, eles sempre acharam que eu podia seguir essa área, mas eu nunca mostrei dom, aptidão, e eles respeitaram muito isso. Por mais que eles tentassem me convencer, desde pequeno eu dava indícios de que não ia rolar, sabe? Enquanto tem gente que se encanta por essa coisa, e eu acho super bacana, eu acho super maneiro. Eu tenho essas pessoas como exemplo, realmente, porque, como a gente estava falando da nossa rotina, a rotina deles é 1000 vezes pior. Sim. Porque é uma rotina que envolve realmente cuidar e prestar atenção com outras pessoas. E você não pode errar, não tem margem de erro. Na nossa área, não tem muito certo e errado. Na deles tem o certo e o errado. Então, tipo assim... E o errado é muito errado. Exatamente, é um negócio muito demarcado, muito estabelecido, e eu acho isso muito legal, assim, as pessoas conseguem lidar com isso e com essa responsabilidade. Eu jamais teria essa capacidade, então fui me afastando naturalmente. Por um outro lado, meu processo de escolha parecia muito natural, mas eu tentava lutar contra ele muitas vezes. Porque a gente sabe como é que o jornalismo é algo incerto, como o jornalismo não é algo estabelecido, dá pra falar assim. E então, no meu 3º ano do ensino médio, eu mudei de profissão trocentas vezes. Eu quis ser médico, eu quis ser advogado, eu quis ser jornalista, eu quis ser publicitário. Administração, eu até cheguei a cogitar em algum momento, mas foi muito rápido quando eu vi que fazia conta, então eu vi que não era pra mim, que eu sempre fui muito de humanas. Mas no final das contas eu ficava pesando muito o direito ou a comunicação. Acabou que eu comecei o curso de comunicação, terminei, mas paralelamente a isso, na pandemia, eu comecei o curso de direito e me formei esse ano. Então, o que eu tava em dúvida acabou que eu acertei pelos dois lados. Não teve muito erro pra mim, não. O engraçado é que o Rodrigo ele foi pros dois, né? Que ele é aluno de medicina e entrou pra comunicação. Então, tipo assim. E formado em administração. E formado em administração. Assim, ele quer fazer tudo, ele quer abraçar o mundo. Alguém que vai me bater, porque eu achei assim, pô, eu tenho 2 diplomas maneiros, mas o cara vai ter 3, mané. Não, loucura. Uma máquina, loucura, tá? Não, mas jornalismo não. Jornalismo não. Jornalismo é só Por enquanto não. Mas daqui a pouco você vai falar, pô, a faculdade é maneira. Legal, a faculdade de jornalismo é legal. Fala pra ele. É maneira. A faculdade é maneira. Eu entrei em jornalismo, já tô tenho marketing também. E daqui a pouco talvez eu feche a tríade de publicidade, né? Vamos ver se eu vou fechar o triângulo da comunicação. Mas olha é que isso. Cinema tá correndo por fora, hein? E cinema passando aqui, fazendo facão. Mas assim, é isso, cara. Depois que você entra na comunicação, você começa a conhecer as pessoas, você começa a conhecer seus ídolos, porque assim, igual você falou, o Galvão, e, pô, a gente tem vários ídolos da comunicação. Hoje, graças a Deus, você também, a gente tem a oportunidade de trabalhar com alguns desses ídolos, né? Então, assim, isso é muito maneiro. Fora o fato de você conhecer jogador, treinador, ter essa resenha, conhecer os bastidores, que eu sou fascinado por esses bastidores da comunicação. Eu tava até conversando com o Felipe, inclusive um abraço pro Felipe aqui do estúdio, que a gente... Pô, eu sou fascinado por ver essa parte de câmera, iluminação, cenário, televisão. Essa parte sempre mexeu comigo. E aí eu queria até ver com você, tipo assim, além do futebol, que é a graça, é o evento principal, o que mais mexe com você nessa área de comunicação? Cara, vou te falar, esse negócio de bastidores, parte técnica, nunca me chamou a atenção. É porque eu acho isso demanda... Desculpa. Eu acho isso demanda uma coisa que eu não tenho muito, assim. Demanda uma organização extrema. Tanto que eu vou até mandar um abraço pro Vitor. É um cara que eu conheci antes da faculdade, que teve aqueles eventos pra rapaziada se conhecer, tipo, pô, encontro da turma, grupo de WhatsApp. Aí rolou um encontro, eu fui, e o Vitor foi a primeira pessoa que eu conheci da minha turma. Eu já conhecia umas 2 ou 3 pessoas, mas, tipo assim, fora da vida acadêmica. Mas a primeira pessoa que eu entrei na faculdade e conheci foi o Vitor. E do primeiro período ao TCC, a gente fez todos os trabalhos juntos. E o Vitor hoje trabalha comigo no Fora do Jogo. O Vitor é um cara que eu troco ideia.
E o Vitor, por um outro lado, sempre foi o cara do bastidor. Então eu brinco até que a gente é um pouco yin e yang, tá ligado? Enquanto eu sou completamente caótico, faço as coisas da frente da câmera, não sei o quê, o Vitor é um cara regrado, organizado, ele edita, ele pensa, ele organiza. Então, nesse workflow funciona muito bem. Mas o que me encanta na comunicação, além, claro, dos bastidores... eu vou chamar de fofoca, mas não é fofoca. É só público geral interesse. Tipo assim, da fofoca, de você saber o que tá acontecendo, de você descobrir primeiro. O que me encanta é você tá por dentro. Você tá, assim... De certa forma, você tá ajudando a moldar o que as pessoas estão vendo. Seja por uma decisão sua, e aí seja por uma decisão de vocês ou da equipe de vocês, assim, o que vai pro ar, o que não vai pro ar, um corte, como a gente vai chamar, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, no nosso trabalho de hoje, que eu tô comentando alguma coisa. Então, de certa forma, eu não estou dando opinião pela pessoa, mas eu estou dando maneiras da pessoa pensar. Eu estou dando meu ponto de vista e ela... Somando os pontos de vista que ela tá vendo de outros comentaristas ou de outras pessoas que ela troca ideia no WhatsApp, sei lá, ela vai formar a opinião dela. Então eu acho isso muito encantador e ao mesmo tempo que eu falei na resposta anterior que é uma responsabilidade muito grande cuidar da saúde das pessoas, você ajudar a formar a opinião de alguém também é uma responsabilidade muito grande. Mas com essa eu consigo lidar tranquilo. Com essa é de boa, né, cara? Porque assim... É o que você tá falando, pô, você falando pra um canhão de audiência, com muita gente te ouvindo, muita gente falando com você e também dando importância pro que você fala. Se você falar de orelhada, alguma coisa, cara, inevitavelmente acaba influenciando negativamente. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, que é o que a gente falou, é diferente, mas ao mesmo tempo também tem a sua parcela, né, cara? Cara, mas é engraçado isso, porque assim, eu não tô ligado que eu falo pra um canhão de audiência, parece um pouco... Não é algo que te preocupa, né? Não, mas não me preocupa, eu não sei. Acho que você não tem proporção, dimensão, Não talvez. tenho a menor dimensão. Por exemplo, o Tribuna Cast vai pro ar, ele pode ter 1 milhão de views. Pra mim, eu só falei pra vocês dois. Pô, ótimo. É assim, eu tenho uma coisa, eu tô no estúdio. Tá eu e o narrador, um do lado do outro. Pra mim, eu tô falando só com o narrador e se tiver lá alguém da parte técnica, com a parte técnica. Eu não tenho essa dimensão de que... Parece que eu tô falando só pra mim, no final das contas. Porque se eu parar pra ver pra quantas pessoas eu tô falando, corre o risco de eu... ratear um pouco. Então, eu não sei. Eu não leio o comentário, eu não sei quantas pessoas viram, eu não sei se a audiência tá legal. Claro, eu me preocupo com isso? Me preocupo muito. Mas, ao mesmo tempo, eu não me preocupo. Sim. Enquanto eu estou no ar, eu não me preocupo nem um pouco. Quando eu estou fora do ar, acabou a transmissão, eu olho, eu vejo o feedback, se foi legal, se não foi. Pergunto para as pessoas. Quantas vezes eu já não te perguntei? Sim. No intervalo, assim... Eu tenho essa preocupação. Eu não sou ignorante de achar que a opinião das pessoas não vale nada. Claro que não. Eu tenho... plena convicção que a opinião das pessoas vale muito. Até porque se eu estiver achando maneiro e todo mundo tá me ouvindo, deixar de me ouvir ou achar uma merda... Pode falar a palavra, não? Pode, fica à vontade. Achar uma merda não importa. Então, assim, não tô trabalhando pra ninguém? Claro que não. É isso. Eu tenho responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, entende essa... Sim. Eu sou meio maluco, não repara, não. Não, Mas pô, entende todo mundo dessa área... Entende o que eu tô falando? Sim, Assim, sim. eu não peso muito pra audiência na hora, ou ficar agoniado por like... Eu não consigo. Não é meu, assim. Entendi. Perfeito. É bem por aí, né, cara? Mas assim, já queria até entrar num assunto que vai ser uma grande parte do debate. Porque, cara, como é que começa a tua relação com o Vasco? Porque assim, você ficou muito conhecido comentando e vivendo esse dia a dia do Vasco, né? Mas eu queria saber como é que começa a tua relação com o Vasco, se é de família, se você criou gosto pelo Vasco sozinho, se teve que ir contra a maré. Tem muita gente que às vezes torce sozinho, né? Como é que foi isso aí? De família. Mané torcer sozinho? Deve ser muito chato torcer sozinho, inclusive, assim. Pô, tua casa toda torce pra um time, então do contra. Pô, doideira. Não, pra mim não funcionaria muito bem, não. Mas tem um parceiro aqui que ele é Vasco e é do contra. O pai é Flamengo, o irmão Não, é mas Flamengo. aí quem é do contra é o pai e o irmão. Pô. Não, pô. Não, admiro, assim, quem consegue. Eu jamais conseguiria. Não... É porque, assim, faz muito parte... Já saiu da maternidade vestido de Vasco. Cara, provavelmente sim. Eu não lembro, mas provavelmente sim. Mas, assim, faz parte da minha formação familiar isso, assim. Não é algo opcional. Na minha casa nunca foi algo opcional e... Pra mim, super funcionou bem, assim. Eu não tenho muitas reclamações sobre isso, não. Vocês podem brincar, falar da fase do time, mas, assim... Pra minha estrutura familiar, torcer pro mesmo time que o meu pai, que o meu irmão e que o meu avô torcia é muito importante. Sim. E é algo que eu pretendo passar pros meus filhos, pros meus netos, se eu estiverem, enfim. Porque, de certa forma, eu acho que o futebol, além de ser, claro, um esporte apaixonante, ele cria laços. Então, assim, eu tinha o melhor amigo na infância, ele é muito meu amigo até hoje, mas ele se mudou, a gente é uma afastada, a vida, claro, te apresenta novas pessoas,
Mas assim, você ter um melhor amigo que torce pro seu time na infância é muito maneiro. Porque você tem com quem conversar. Inclusive, eu cansei de fazer amizade, claro, por conta do meu time, mas muito também por conta do futebol. E o meu melhor amigo era um vascaíno. Olha que loucura. Não, mas assim, o meu melhor amigo hoje, o cara que eu... Pô, meu irmão, frequenta a minha casa. Sim. Eu tenho um grupo que, assim, é um trio. Sou eu e mais 2, lógico. Um é Palmeiras e o outro é Fluminense. E a gente é, tipo assim, eu considero eles da minha família. Eles vão lá em casa, minha mãe conhece eles, segue eles no Instagram, eles, pô, tem o WhatsApp do meu irmão, se precisar. Então, tipo assim, eles são de casa realmente. Eu conheço os pais deles, então, assim, um é Fluminense e o outro é Palmeiras. Mas a paixão pelo futebol aproximou muita gente. Então, eu acho que isso é muito legal do esporte. Mas, dentro da minha casa, pra criar esse laço e fechar a resposta, torcer pro Vasco é muito importante. Porque, assim, me aproximou, claro, inegavelmente do meu pai, porque, querendo ou não, era uma atividade que era nossa. Sim. Que eu acho super legal você ter atividades que, pô, tem coisa que, sei lá, eu faço com a minha mãe. Sim. Ir ao jogo do Vasco, ver o jogo do Vasco, ver futebol, é algo que eu faço com o meu pai. E aí eu não tô entrando no certo ou errado, se minha mãe pode ver futebol, não é isso, mas assim, era um evento familiar meu e do meu pai. A gente, até hoje, quando eu não tô trabalhando, espera chegar a rodada a gente pega tipo um jogo pra ver. Porque de vez em quando eu tô trabalhando, tô enrolado, sei lá, Sim. Quero sair com a minha namorada, mas tem jogos específicos que a gente vê, a gente senta junto, a gente assiste. E é um evento familiar, é um evento meu do meu pai e do meu irmão, quando ele tá afim de fazer também. Uhum. Então isso eu acho muito importante, sabe? Porque cria laço, cria uma coisa que... de memória de pai e filho mesmo. Eu tenho certeza que daqui a 40, 30 anos eu vou lembrar do meu pai. Pô, eu via jogo com meu pai, eu trocava ideia de futebol com meu pai. Isso não vai sair de mim. E isso me formou como profissional também, porque hoje eu falo de futebol, eu tenho interesse de futebol, porque meu pai é viciado em futebol e me apresentou essa parada, tá ligado? É. E eu vejo futebol com ele e eu gostei tanto de comentar com ele, que agora eu comento pra mais gente ouvir. Sim. Isso é muito interessante, né? Essa relação familiar, né? Também acontece, a gente gravou aqui, e o Gustavo citou também, com o pai naquela final da Copa do Brasil. Eu me lembro, eu tenho... memórias assim bem distantes, né, de um Vasco com Romário, onde eu ia pro jogo com meu pai, na reta final do Romário, óbvio, mas eu tive essa... Só de falar aqui hoje é legal, né? Pô, eu vi o Romário com meu pai me levou. É um time que passou por tantos momentos difíceis, mas ainda assim, essa vontade de estar com a família vendo o jogo junto, seja para xingar, seja para comemorar, mas é o que o João falou. Você ter essa coisa que você pode falar, é um sentimento meu, é um sentimento familiar, é um sentimento que eu quero passar para os meus filhos também. Eu acho isso muito interessante. Cara, e é muito engraçado, porque assim, quando meu avô par de pai era vivo, meu pai já morava sozinho, ele já era casado, já tinha eu e meu irmão, mas assim, eu lembro sistematicamente dele estar vendo o jogo do Vasco, ele ligar pro meu avô durante o jogo pra perguntar o que eu tava achando, perguntar o que eu tava fazendo. E hoje, quando eu não tô trabalhando, mentira, é mais quando eu tô trabalhando até, porque quando eu não tô trabalhando, eu tô vendo o jogo com ele. Mas quando eu tô trabalhando e, sei lá, dá um intervalo, eu sempre dou uma ligada pra ele, nem que seja de 2 minutos, só pra perguntar, e aí, o que você tá achando? Tá vendo? Porque é algo nosso, assim, é realmente um hábito. E é aquilo, você vê, meu pai fazia isso com meu avô, eu faço isso com meu pai. São hábitos cultivados em família. E eu acho isso muito legal, assim, sem parecer e sem estar querendo falar em terceira pessoa, mas assim, isso acontece na minha casa. Mas eu tenho certeza, isso pode acontecer na sua, pode acontecer na sua, independente do time que a gente torce. É o hábito e a paixão pelo futebol. Esquece se eu sou Vasco. Eu poderia ser Flamengo, Fluminense, Botafogo, América. Mas se passasse geração em geração e rolasse isso, já ia ser muito legal. E eu acho que isso é que me conecta com as pessoas e com quem gosta do esporte, sabe? No final das contas. É uma herança, né, cara, que passa... Você falou isso, acabei me lembrando aqui. Meu pai faz muito isso. Geralmente eu tô trabalhando, né, nos jogos. E aí, cara, às vezes sai um gol, ele vai e me manda no WhatsApp. Vamos! Golaço! Não sei o que, pô. Gol ruim, gol merda. Pô, isso aí foi... Pô, não acredito que fulano fez isso. O meu faz por figurinha. Ele manda figurinha. E aí, tipo assim, cara, isso é muito maneiro, porque eu já sei. Se fizer um gol, eu já fico esperando. Ou ele vai mandar mensagem, se ele não mandar, eu mando. Então, cara, isso é muito maneiro, que é algo que, pô, igual você falou, acontece na minha casa, acontece na tua, acontece na dele, acontece na dele. Então, assim, é muito maneiro a forma como, de fato, o futebol vira uma herança, um sentimento que a gente leva de pai para filho, para neto. Então, assim, isso é muito legal. E todo mundo tem uma história dessa, né? Todo mundo tem aquela pessoa que te fez gostar de futebol. Geralmente é o pai, mas pode ser um tio, pode ser um avô. O meu avô tem uma história muito engraçada. Meu avô é torcedor assíduo do Vasco.
um dos maiores torcedores do Vasco que eu conheço, e passou isso pro meu tio também, irmão da minha mãe. Cara, o meu avô tem uma história magnífica, que eu inclusive usei do mesmo método, uma época. Meu avô chegou no Rio em 1900 e tereco-teco, 1900 e bolinha, e aí ia ter uma final de Carioca, Vasco e Flamengo. Isso, sei lá, década de 50, década de 60 no máximo. Menos ainda. Aí ele chegou no Rio pra trabalhar, veio de Minas, não conhecia ninguém, aí o pessoal, e aí, qual é o teu time? Ele, não tem um time não. Ele, então faz o seguinte, quem ganhar o Campeonato Carioca, tu vai torcer. Aí calhou do Vasco ganhar aquela edição, ele começou a virar torcedor do Vasco, levou esse amor pra frente, e aí ele foi e passou isso pro meu tio e tudo mais. Aí anos, muitas décadas se passaram, eu comecei a assistir o futebol europeu, e aí calhou um dia um Liverpool e Chelsea. Eu falei assim, cara, tá aí, 2 times maneiros, são 2 times grandes, conhecidos. Quem ganhar esse jogo eu vou torcer. E aí o Liverpool ganhou com um gol de falta do Gerrard. Falei, é isso, tem que ser. Aí daí em diante, comecei a acompanhar o Liverpool e tal. Mas assim, eu falei, cara, não faz o menor sentido, sabe? Surgiu do nada, mas aí ele fez questão de passar esse Só um sentimento. parênteses aqui, eu sei que você quer falar dele. Qual? Eu sei que você quer falar do Little. Do Little. Você citou. Eu sei que ele quer chegar lá. A gente já vai Ele falar. falou gol de falta, eu falei, Não, a gente vai falar dele já. Não, e foi curioso isso, cara. Um golaço de falta do Gerrard aí. E foi num ano até negativo, porque, tipo assim, o Gerrard tem uma historinha meio triste contra o Chelsea, né? Então, assim, acabou que calhou e aí, desde então, eu comecei a acompanhar e criei essa relação. Mas, cara, eu tava pensando aqui, mais cedo a gente tava conversando também, e aí a gente entrou no assunto do Zico. E aí, o paralelo do Zico, né? Os dois que sempre andaram juntos a vida inteira, mesmo sendo rivais, foi Zico e Roberto Dinamite. Eu queria saber, cara, você que acompanha o Vasco há muito tempo, que você já vive esse dia a dia, como é que era a tua relação com o Dinamite? Eu vi que você tinha uma foto com ele, tem, né? Uma foto com ele no teu Instagram. Como é que era essa tua relação com ele e tal? Cara, é uma relação meio difícil de explicar, assim, porque eu não consigo aceitar que ele me tratava como amigo. Tá ligado? Porque, assim, eu ouvia muito meu avô falando bem do Roberto. Então eu não chamo ele nem de amigo, eu chamo ele de Roberto. E meu avô ficava falando do Roberto. E aí o Roberto virou presidente do Vasco, foi campeão da Copa do Brasil, aconteceram outras coisas que não foram tão bacanas. Mas assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dinamite, e mais que trabalhar, eu tive a oportunidade de conviver com ele, eu tive esse prazer, esse privilégio. E isso é muito doido, se tu parar pra refletir, porque assim, pô, é a mesma vibe de trabalhar com o Gerson, de certa forma. Sim. Tudo bem que o Gerson não jogou no meu time, mas assim, e eu não... O Gerson talvez seja uma figura um pouco mais distante do meu imaginário, porque o Gerson, por não ter jogado no meu time, eu ouvi as histórias, mas a gente sabe que as histórias da seleção são... impactam diferente em relação às histórias do clube. Mas de toda forma, pô, toda vez que eu chego e troco ideia com o Gerson, É doideira. eu falo assim, caraca, o cara foi tricampeão do mundo, ele jogou bola com o Pelé. Sim. E eu... E troca ideia com a gente. Não, eu gasto onda com ele. E ele gasta onda comigo. Chega, zoa, briga, é doideira. É a mesma coisa com o Roberto, cara. Tipo assim, eu tive o prazer, a gente tá falando do canal Atenção Machines, eu tive o prazer, tudo bem que a pandemia me tirou isso, mas eu tive o prazer de ter um quadro de entrevista com o Roberto Dinamite. Eu fiz, sei lá, 4 ou 5 entrevistas na casa do Roberto. E o Roberto gostava de mim, eu gostava dele, e era, tipo, muito maneiro. Ele mandava Feliz Natal no WhatsApp. Pô, amor, eu lembro até hoje. Foi no ano que eu conheci, eu acho que foi 2019. Roberto já tava trabalhando com a agência aqui. Pô, foi meu aniversário. Do nada toca o meu telefone, Roberto Dinamite. Doideira. Eu falei, pô... Ligou errado. Não, deve ter ligado pra falar alguma coisa do trabalho, mas era, sei lá, quarta-feira, quinta-feira, sabe? Um dia a gente trabalhava junto segunda. Eu falei, pô, tá longe pra ele estar me ligando dos dois lados, né? Tá longe pra falar do programa que passou e tá muito longe ainda do programa da semana que vem. Será que ele vai ligar pra falar que não vai? Do nada toca o meu telefone e o Roberto Dinamite falando, pô, parabéns. Eu falei, que isso? E, pô, o Roberto era um grande amigo, assim, apesar da gente não conviver todo dia, mas só de eu ter a oportunidade de ver a figura humana dele é muito bizarro. Sim. Porque é bizarro no bom sentido que eu falo. Porque, cara, ele é um cara muito brabo. Muito brabo, assim, de ser referência, de ser ídolo, de mexer com as pessoas. Porque eu acho que o ídolo, claro, ele é muito pelo que faz dentro de campo, mas ele também é pelo que ele mexe com as pessoas. E um cara da minha idade chegar e pedir pra tirar uma foto com o Roberto é muito legal. Mas a gente vê cara de todas as idades chegando, parando, pedindo pra tirar foto. E ele ir lá na maior boa vontade tirar foto com todo mundo é muito maneiro. E eu não tô falando isso daqui pra criar uma imagem que ele era uma pessoa perfeita ou coisa parecida. Mas é porque, assim, ele era um cara muito gente boa e muito tranquilo. Então é um cara que eu realmente levo como um privilégio ter tido a oportunidade de conviver e de chamar de amigo.
Eu gastava muito ele por causa do dedinho que ele tirava foto. Inclusive, a minha foto favorita com ele é uma que... É uma sequência de fotos, na verdade. Porque assim, a primeira ele faz, aí eu reparo o que ele fez e eu faço também. Aí ele repara que eu faço e começa a rir. Aí eu tenho que passar as fotos. Cara, é muito... Legal. Isso é muito maneiro, assim. É o dedinho que ele... A gente... De apontar. Ele ficava apontando pra todo mundo assim. Eu tirei uma foto apontando pra ele e pra mim. Então, pô, é um cara que faz falta, assim... Sim. Não digo que no meu dia a dia, porque, claro, a vida andou, eu não trabalho mais no lugar que eu trabalhei com ele, mas assim, é um cara que faz falta no dia a dia, de vez em quando mandar um zap. Sim. Eu mandar um zap pra ele mandar um zap, eu já fui expulso de sala uma vez por causa do Roberto Dinamite. Que isso? Sério, Não, pô? conta essa história, por favor. Foi na pandemia, tudo bem, mas eu fui expulso de sala. Perfeito. Porque eu tava tendo aula online, Aham. eu tava lá vendo a aula, acho que passar no trabalho, alguma coisa. Era um professor que não ia muito com a minha cara, eu também não ia muito com a cara dele. Mas tudo bem, acontece. A gente não gosta de todo mundo. Sim. Aí ele passou um trabalho, eu tava lá fazendo, beleza, só do nada toca o meu telefone. Roberto Dinamite. O que um cidadão de bem, uma pessoa em paz consigo mesmo faria? Sai da aula. Não, eu não saí da Atende o aula. telefone. Eu mutei, tipo assim, abaixei o som do computador e fui atender Roberto Dinamite. Não tinha nada na vida. Para o mundo. Para o mundo. Pô, eu tava em casa, pandemia. É. O erro foi do professor. Não, assim, não tinha muito. Assim, tava na aula, pô, entendo. Mas assim, gente, Não. todo respeito. Galera, por favor. Era o Roberto Dinamite me ligando. Você que tá assistindo a gente aí, inclusive, já se inscreve, deixa teu like e comenta aí. Fiz igual. Faria igual. Cara, vai que aconteceu alguma coisa com ele. Vai ter ele quer me perguntar alguma coisa. Mas que ele quer fofocar comigo. É mais importante que a Ele aula. só ligou pra perguntar se tava tudo bem comigo. Pô, tipo, e aí, JP, tá tudo bem? Muito tempo que a gente não se fala, tá tudo certo, tá tudo bem na tua casa, não sei o quê. Cara, o Roberto Dinamite me ligou. Eu nitidamente abaixei o som, fiquei conversando, e ele era um cara que falava muito, eu falo muito também. Passou papo de uns 10 minutos, 15 minutos. E meu telefone eu vendo, sabe quando você tá no telefone, mas você começa a ouvir um monte de notificação de mensagem? E eu vendo, aí depois eu tirei o telefone e tinha, sei lá, um monte de amigo meu mandando mensagem. Pô, o professor te chamou 4 vezes pra apresentar o trabalho, você não tava, ele te tirou da aula, volta aí. Aí eu voltei, o professor, pô, você não... Eu te chamei e você não respondeu. Falei, pô, professor, foi mal. Roberto Dinamite estava no telefone, me perdoa. Pô, professor, desculpa, mas nessa você tá errado. Pô, Roberto Dinamite estava me ligando, amigo. Não, me perdoa. não tem Aí eu como. falei, pô, eu tava numa reunião de trabalho aqui, Roberto Dinamite... Pá, não era reunião de trabalho porra nenhuma, era só o Roberto querendo saber se tava tudo bem, que era muito mais importante. Não, e isso é muito maneiro, né? Porque assim, eu fico imaginando. Passou na cabeça do Roberto. Pô, JP, será que o JP tá bem? Vou dar um toque nele. Pô, só esse meiozinho, tu saber que, pô, tu passou no imaginário do cara, isso já, tu tem que atender. Tu tem que trocar. Vou aproveitar para mandar um abraço especial pro Rodrigo. Rodrigo Dinamite, filho do Roberto, é um cara que virou meu amigo também. Eu brinco com o Rodrigo que eu virei amigo dele por causa do pai dele e a gente é amigo. Tipo assim, hoje, claro, de novo, eu não consigo mais estar tão perto porque minha rotina mudou muito, mas ainda é um cara que eu encontro, de vez em quando a gente se encontra e parece nada... Assim, parece que os anos não passam. Então, um abraço pro Rodrigo, cara que eu já conheço desde 2019, que ele ia lá no canal com o pai, enfim. A gente ficava trocando ideia, até porque eu tinha uma idade mais próxima da dele, eu era o mascote do canal, entre aspas, Sim. já que eu era o mais novo, então eu ficava trocando ideia com o Rodrigo. Acabou que a gente fez uma amizade muito maneira, um abraço pro Rodrigo. Tamo junto sempre. E o barato de tudo aqui, o JP falou uma coisa importante. É legal uma pessoa da nossa idade, tirar foto com o Roberto Dinamite, mas ele era um cara que movia, ele transitava muito bem por todas as gerações. E um destaque aqui pro dia do velório dele. Foi um dia frio, um dia cinza, tava realmente cinza. Foi um dia difícil. Eu estive em São Januário. E justamente o que o JP falou, eu tava com um amigo flamenguista com a camisa do Flamengo, ele tava usando um dia, o Vinícius do Canaã, o Vozão, um abraço pro Vozão, meu irmão. E cara, o Vozão não era o único, o Vinícius não era o único. A gente observava a gente com camisa do Botafogo, camisa do Flamengo, e isso só mostrava que o tamanho do Roberto pro futebol. O cara que é o maior artilheiro, pô, do Campeonato Brasileiro, o cara que é um ídolo máximo da história do Vasco, um clube tão grande como o Vasco da Gama. O Roberto faz falta, cara, faz falta. Cara, faz falta e eu acho que ele carece de mais homenagens. Claro que a estátua no Vasco é super legal, mas eu acho até institucionalmente, na figura da CBF, e aí eu não tô comparando o talento, não tô comparando o tamanho, mas se existe a Supercopa Rei Pelé,
O prêmio de artilheiro do Campeonato Brasileiro deveria levar o nome do Roberto. Assim como o prêmio de melhor zagueiro deveria levar uma outra homenagem. O de meio de campo talvez levar o nome do Zico. O de gol de falta, sei lá, levar o nome do Juninho ou do Marcelinho Carioca. Eu acho que faz falta a CBF fazer essas homenagens e, principalmente, fazer essas homenagens em vida. Seria muito bacana, sei lá, se há 20 anos já existisse esse prêmio e a gente tivesse foto do Roberto Dinamite com todos os artilheiros do Campeonato Brasileiro. Tivesse foto dele com o Fred, dele com o Gabigol, dele com o Romário, com o Edmundo. Cara, olha que maneiro, uma premiação da CBF que vai lá, um cara histórico, entrega um prêmio. Isso eu acho que a NBA faz muito bem. Agora, inclusive, os prêmios da NBA, mais do que nunca, tem nomes de figuras históricas e figuras marcantes. E essas figuras, quando estão ainda em vida, levam lá um prêmio, se sentem homenageadas, se sentem queridas. Eu acho que isso faz falta pra gente como comunidade do futebol. Eu acho gerar esse encantamento das gerações mais novas com figuras que jogaram muito e fizeram parte da nossa história é algo que faz a diferença, porque me incomoda muito os ídolos dos clubes serem nichados hoje no Brasil. Por mais que o Roberto tenha extrapolado esse limite, o Zico tenha extrapolado esse limite, muitos torcedores de outros clubes não sabem do tamanho da figura do Zico. Eles entendem, mas eles não sabem o porquê, ou eles não acompanham atentamente. Eu não quero colocar todo mundo no pé de igualdade do Pelé, porque o Pelé é único, mas se todo mundo tivesse a dimensão de cada ídolo, de cada clube, fosse, entre aspas, o Pelé, eu vou usar o Pelé como adjetivo nesse caso, sei lá, o Reinaldo no Galo, é o maior jogador da história do Galo. Ele é o Pelé do Galo. Então, tipo assim, a gente tem que conhecer a história do Pelé do Galo. Pô, o Tostão no Cruzeiro, não sei nem se ele é o maior ídolo, mas é um dos maiores. Pô, vamos supor que seja o Tostão. O Tostão tem que ser o Pelé do Cruzeiro. A gente tem que ter essa noção e esse coletivo, sabe? Eu acho que os nossos ídolos no futebol estão muito nichados. E isso pra mim é muito ruim, porque antigamente, a gente tava trocando ideia da época dos nossos pais, dos nossos avós, pô, na época do futebol não passava tão na televisão, você não tinha tanto acesso. Eu, pelo menos, escuto história de vários amigos do meu pai, ou até mesmo do meu pai, amigos do meu avô, que eles iam pro estádio ver jogo que não era do time deles, porque era diversão assistir futebol. E eles tinham uma noção muito maior do que era o futebol do que a gente hoje, que só vê o jogo do nosso time, ou só consome ideia do nosso time. Isso eu acho que o futebol perdeu muito ultimamente. E gera uma onda de intolerância muito grande. Eu, particularmente, nem sei se é a pauta, mas eu acho bacana falar sobre isso. Quem sou eu pra achar alguma coisa bacana no programa de vocês? Você que manda aqui. Você que manda. Mas assim, me incomoda, por exemplo, hoje tem um monte de clássico pelo Brasil com torcida única. Pô, isso é absurdo. Isso é um negócio que eu acho inadmissível. Eu acho meio assim, pra mim é bizarro. Talvez seja porque eu sou muito cariocão, adoro o futebol carioca, adoro essa energia. Charmoso. Charmoso. Mas essa energia mesmo de tem, pô, os clássicos do Rio, todo mundo vai junto, tem setor misto. Não entra na minha cabeça, tem lugar do Brasil que tem geração já, porque isso já tem mais de 10, 15, em alguns lugares 20 anos. Tem geração que nunca foi num clássico com estádio meio-meio. Ou que nunca foi num clássico como visitante. Cara, é muito doido isso. Não, isso é ruim, né, cara? Assim, aqui no Rio a gente tem esse contato, né? Fla-Flu, meio o leste-oeste ali no Maracanã misto. Flamengo e Vasco, mesma coisa. E assim, isso é legal. Experiência trabalhando no jornalismo, às vezes você vai entrevistar torcedor, aí você entrevista um casal, que às vezes a mulher é Flamengo, o marido é Vasco, o esposo é botafoguense e a esposa é tricolor. Isso é maneiro, vocês estarem juntos. Aí você vai em São Paulo, você não pode. Em São Paulo você não é torcedor rival, você é inimigo. Você num lado e o outro não vai. O outro não pode estar perto, não pode vestir a camisa, não pode estar com a camisa que não seja do clube. Sabe, assim, essa onda de intolerância. Você falou isso e é muito interessante, porque tinha realmente essa questão de você admirar os ídolos, admirar os jogadores. Meu pai, por exemplo, é um flamenguista doente. Flamenguista saudável, né? Como ele costuma dizer, não precisa ser flamenguista doente. Mas, cara, eu lembro que o Roberto Dinamite assume o Vasco. E aí, em algum momento, o Vasco brigando contra o rebaixamento, eu falei com ele, eu era pequeno na época, era criança ainda. Eu falei assim, aí meu pai, pô, eu não quero ver o Vasco rebaixado. Aí, o que é isso, pai? Mas o Vasco é rival do Flamengo. Ele, pô, mas o Roberto Dinamite é tão maneiro, cara, que ele não merece passar por isso. Aí eu parei assim, e foi quando a primeira vez que eu tive dimensão, que eu falei, cara, realmente... Acho que esse malandro... Eu era pequeno, vai ter uns 6, 7 anos, talvez. Eu acho que esse malandro é maneiro. Aí fui procurar saber. Aí fui ver que, pô, ele era o melhor amigo do Zico, que era o maior ídolo do Flamengo. Eu falei, cara, os dois sempre foram muito amigos. Os dois sempre viveram juntos. Qual é a chance de você ver que, por exemplo, o Pedro, que é brasileiro, é o melhor amigo do Felipe Coutinho, sabe? Mesmo que os dois tenham uma amizade fora do campo, meio que eles precisam esconder isso. Pra não mostrar que talvez eles conversem entre si, que eles são companheiros, que eles cultivaram uma amizade. Isso é
impossível, sabe? Mas eu acho isso também um pouco cultural de hoje, da nossa cultura a nossa como geração. sociedade. Sim. Porque hoje, pô, o telefone deixou as pessoas muito mais perto. Então, tipo assim, na época do Zico e do Roberto, eles, claro, eles tinham essa rivalidade e tudo mais, mas eles eram amigos, eles conviviam muito. Então, eles se enfrentavam muito, se enfrentaram desde a base. E, ao mesmo tempo, era uma sociedade que não era tão próxima como a gente é hoje. Sim. Sei lá, eles não conseguiam trocar ideia se eles viajassem, fazer FaceTime, entrar no Skype, sei lá. Porra, chamada de vídeo, isso não existia. Então eu acho que isso aproximava muito as pessoas e aproximava os semelhantes. Hoje a gente vê jogadores brasileiros virando amigos, eu acho por duas vertentes muito distintas, assim. Ou é por religião, que a gente vê que vários frequentam o mesmo culto, a mesma igreja, enfim, e aí eles viram amigos e a gente cansa de ver foto do culto dos atletas. Aí é um atleta de cada time e eles interagem dentro de campo. Ou é o cara que jogou na Europa com outro brasileiro, e a gente viu isso recentemente no Felipe Coutinho e Thiago Silva. Eles nem chegaram a jogar juntos, mas eles tiveram passagem pela seleção, foram rivais dentro de campo. Então, tipo assim, as famílias se conhecem. Thiago Silva brincando com os filhos do Felipe Coutinho brincando com o Thiago Silva. Mas é nesse aspecto. Hoje em dia é muito difícil a gente ver realmente jogadores virando amigos fora dessas duas vertentes. Eu acho que tem muito, e aí é uma coisa legal dessa nova geração tá vindo, e começou a sair do Brasil no futebol de base, são os jogadores que se enfrentam muito na base. Que agora as seleções brasileiras de base, eu não sei, não tem se dado, e é um achismo, mas eu acho que um achismo tem um caminho correto. Elas se reúnem cada vez mais vezes durante o ano, e convocam cada vez mais os mesmos jogadores. As seleções de base têm... Não chega a ter data FIFA, mas tem período de treinamento. Os caras viram amigos. Sim. E aí esses jogadores, aí de vez em quando é um do Vasco, um do Flamengo, um do Fluminense. Mas como são todos do Rio, eles andam juntos. Eles começam a se entrosar. E a gente vê cada vez mais, e o que eu acho muito maneiro, é a amizade no Instagram, né? Porque ou esse menino é vendido, esse menino estreia no profissional, mas de vez em quando tem o comentário do jogador do rival. Tipo, pô, feliz por você, irmão. Isso eu acho muito maneiro. É uma nova geração que tá aí se aproveitando dessas proximidades que o mundo dá. E eles começam a torcer um pelo outro. De vez em quando jogam no mesmo time, jogam na mesma liga e se encontram, trocam camisas. Isso eu acho muito maneiro, assim, dessa geração mais nova. Tem um caso que você citou aí de jogar no mesmo clube, mas que eu já reparava antes, que era o João Gomes e o André, né, cara? Os dois volantes, e aí se enfrentaram a base inteira, foram pro profissional mais ou menos ali na mesma faixa etária e no mesmo período, e aí, pô, calhou dos dois irem jogar juntos no Wolverhampton, e eles falando abertamente, assim, pô, a gente sempre foi amigo, tinha que se enfrentar, e um batia no outro, mas assim, pô, acabou ali, a gente sempre foi amigo. E aí tu pensa assim, cara, o torcedor às vezes não entende. Mas tu não pode ser amigo dele, tem que ser inimigo dele. De vez em quando esses caras, eu acho que não é o caso, mas de vez em quando esses caras moram no mesmo lugar, no mesmo bairro. Eles saíram do mesmo bairro, cada um foi jogar num time, mas eles são amigos, eles são vizinhos, porra. Isso é maneiro pra caramba. Isso eu acho muito maneiro, irado. muito maneiro. Eu acho muito irado. Porque é aquilo, né, cara? Passou do campo ali, terminou os 90 minutos, cara, todo mundo tem a sua vida, todo mundo é ser humano, todo mundo tem família. Às vezes a tua esposa é amiga da esposa do outro. Olha os gringos, pô. Sim. Os argentinos normalmente fazem uma comunidade argentina. Um joga no Vasco, no Fluminense, no Flamengo, no Botafogo. Mas eles andam juntos, falam a mesma língua, têm os mesmos hábitos. Pô, ótimo exemplo. Acho que foi o filho do Verratti, talvez, o filho do Alexander Barbosa. Fez aniversário, aí tava Rossi, Barbosa, Verratti. Não sei se tinha alguém do Fluminense. Fez a seleção dos gringos do Cariocão, e foram pra festa. Todo mundo argentino lá. E aí, cara, tinha comentário, como assim você tá andando junto com ele? Eu falei, gente, o cara tá num outro país, ele tá rodeado de gente que não fala a língua dele, ele tá arranhando, aí ele encontra 2, 3 ali que são igual a ele, que sofrem os mesmos problemas, que moram no mesmo lugar, que têm as mesmas dificuldades de adaptação e que tem a cultura muito parecida. Ele vai se unir com esses caras, ele vai se reunir, ele vai facilitar até a vida dele, até para ele jogar melhor, desempenhar melhor, ter uma adaptação melhor. De vez em quando esses caras ou moram no mesmo condomínio, ou eles se enfrentaram na Liga Argentina, ou em algum lugar que eles passaram. E não é que lá eles eram melhores amigos antes, não, mas a ocasião faz com que eles precisem um dos outros. Que o que veio primeiro meio que desbrava, né? Então, veio um cara que vai, sei lá, o Rossi do Flamengo. Ele mora no Rio, já tem um tempinho, não sei o quê. Vai chegar um outro argentino pra jogar no Flamengo ou não, mas te conhece o Rossi, ou que pelo menos sabe que o Rossi joga no Flamengo, ele com certeza vai mandar uma DM no Instagram. Fala, irmão, beleza? Tô me mudando pro Rio, a cidade é maneira, não é? Pô, dá pra morar, não dá? Tem um exemplo magnífico disso que a gente tá falando. O Payet, francês, veio pro Vasco. Ele mandou mensagem pro Gerson, que jogava no Flamengo, ele show no companheiro do Olympique de Marseille. Ele mandou mensagem pro cara, pô, irmão, dá pra morar no Rio, é maneiro?
é uma cidade bacana, dá pra levar. E o Gerson deu várias dicas pra ele, pô, vem, é legal, não sei o quê. E funcionou. Sim. Então, assim, eu acho que o clubismo é muito legal pro torcedor, pra gente que trabalha com isso. Mas pros jogadores, eu acho que isso existe na hora que o juiz apita o início até a hora que ele termina o jogo. É muito difícil a gente ver inimizade hoje em dia no futebol. Aham. Não, de fato, né? Muda muito. Eu vi alguém falando sobre isso recentemente, né? Que começava o jogo, esquecia que era amigo, e aí acabava o jogo, já retomava a amizade de novo. Então é muito por esse caminho, né, Rodrigo? Exatamente. Eu lembro também daquele jogo clássico dos milhões que o Fabrício Bruno e o Verratti, eles tiveram Tamparam na porrada. aquele desentendimento, mas depois tava tudo certo. Eles Eu eram acho vizinho mesmo condomínio. de porta. Não tem como tu brigar com um cara Então- que vai abrir a porta de manhã cedo e tá ele capinando o quintal. Né? Exatamente. Eu acho que essa questão fica mais com a torcida, uma coisa mais do senso comum, debate isso, é certo, não é certo, acho que é válido, acho que não é válido, mas pro jogador mesmo, até porque não faria tanto sentido, né? Cara, vou trazer pra nossa realidade, tá? Hoje eu tô numa emissora de rádio, mas assim, eu costumo falar que eu já tive em vários lados dessa moeda, porque hoje eu tô no rádio, que é um meio tradicionalíssimo, eu já tive já estive num canal independente que cobre clube e já tive no canal oficial do clube. Já tive 3 experiências completamente distintas. Mas assim, em nenhuma dessas experiências me impediu de torcer pros meus amigos que estavam em outras emissoras em outros momentos. Pô, sei lá, um amigaço meu foi pra uma concorrente da rádio que eu trabalho hoje. Eu vou torcer pra ele fazer uma puta transmissão, pra ele mandar super bem, porque antes da gente vestir a camisa da empresa que a gente defende, claro, eu defendo com unhas e dentes. Mas eu torço pelo cara, eu torço pra que ele tenha um emprego maneiro, eu torço pra que o lugar que ele vá seja muito bom, dê uma puta estrutura pra ele trabalhar, porque a gente é amigo. Pô, eu trabalhava no Vasco. Eu tenho amigos que trabalham na TV de outros clubes. Não é que eu torcia pra TV do cara, pô, vai lá. Eu torcia pra eles fazerem uma boa transmissão, eu torcia pra eles fazerem, pô, uma baita estrutura, porque eu sou do time que acredita, e aí não é papinho, eu juro, que quando todo mundo vai bem, as coisas melhoram pra todo mundo. Sim. Isso aí. Tipo assim, se a rádio do Rodrigo, o Gustavo e o Rodrigo trabalham em rádio diferente, se a rádio do Rodrigo começar a fazer uma puta transmissão, vai obrigar a rádio do Gustavo a querer melhorar. E não precisa nem ser em estrutura ou em pessoa, mas assim, vai tirar o cara da zona de conforto. Então, assim, toda vez que eu trabalhava em TV de clube, toda vez que, uma TV de clube fazia um negócio diferente, tirava a gente da zona de conforto e vice-versa. E todo mundo torce pra todo mundo, porque eu acho que no final das contas, cara, no mundo como um todo não existe concorrência. Assim, claro que tem concorrência de número, concorrência de view, concorrência de like, mas assim, é uma teoria até meio doida, mas assim, eu sou disposto a acreditar que o cara que escuta tal emissora, ele não muda pra ouvir tal emissora, ao menos fique muito bom ou você fique muito ruim, tá ligado? Eu acho que as pessoas hoje em dia já são predispostas a consumir conteúdos específicos. E acho que por isso até que cada dia é mais difícil você criar conteúdo pra internet. Porque, claro, tem uma imensidão de pessoas que pode se apaixonar pelo seu conteúdo. Mas já tem muita gente que tá apaixonada por um conteúdo, ou já tá confortável naquele conteúdo, e ela não quer mudar. Então, assim, você tem que fazer diferente, você tem que fazer mais, melhor, e se tirar da zona de conforto o máximo possível, sabe? Eu vou muito nessa vibe, nessa onda. Eu acredito também, assim, penso dessa forma. Você falou uma coisa interessante, né? Apesar de ser muito jovem, você já teve 3 experiências diferentes. Muito jovem, emoldura isso pra mim, que muito jovem você me dá uma moral absurda muito agora. Jovem, tá? Muito jovem. Em 3 experiências grandes, assim, que eu acho que foram experiências que com certeza catapultaram ali o teu processo. E como que isso começou, cara? Como que foi? Qual foi o start do JP Scofano? Cara, o start do JP Scofano foi na faculdade. Na verdade, mentira. Que o JP Scofano surge no canal Atenção às Crianças. Antes eu era João. Tanto que eu consigo separar muito bem as gerações de amigos que eu tenho. Porque para alguns amigos eu sou João, para outros amigos eu sou Scofano, que são os amigos que já me conheceram mais tardiamente. É aquilo. Já tinha muito João Pedro, já tinha muito João, então assim, me chama pelo sobrenome. E eu tenho os amigos que me chamam de JP, que são os amigos que eu conheci por causa do trabalho. E não são menos amigos por causa disso, tá? Mas assim, é engraçado ter essa separação, porque o JP, ele é uma figura que existe na internet, ele é uma figura que existe na rádio, mas ele não é uma figura que existe no dia a dia. Eu consigo separar muito bem. Eu não tô falando que eu sou um personagem, mas assim, o JP é minha versão trabalhadora. É meu CNPJ. CPF eu sou o João, eu sou o Scofano, eu sou o cara que tem time, tem amigo, que fala besteira, trocando ideia com as pessoas. Eu sou besteira que eu digo assim,
Cara, eu não sou profissional o tempo todo, eu falo de futebol. Eu jamais vou falar no ar que o juiz roubou o meu time. Mas fora do ar, com os meus amigos, tomando uma cerveja lá em casa, pode escapar. Ladrão. Pode escapar, assim. Mas é questão da responsabilidade. Mas você pergunta como é que surge o JP. O JP surge no canal Atenção Vascaínos. Eu comecei a trabalhar lá no terceiro ou no quarto período da faculdade. Eu comecei a trabalhar cedo nisso. E foi uma experiência muito maneira pra mim, assim. Eu sou muito grato ao Flávio, sou muito grato ao Bismarck, sou muito grato ao Emerson Rocha, mas principalmente ao Bismarck. Eu acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum. É aquela frase maneira que prepara o corte. Quando eu entrei no canal Atenção Vascaínos, uns 3 ou 4 meses depois, eu fui convidado a trabalhar no Vasco. E na época, pô, parecia um negócio muito maneiro. E era realmente, mas ao mesmo tempo não era o que eu queria pra minha vida. Porque o Vasco, na figura do departamento de comunicação, ótimas pessoas trabalharam e trabalham lá até hoje. Achou o Daniel, a Sara, não lembro se o Greg estava junto. Eles me chamaram para uma reunião, eles me fizeram um convite para ir ser estagiário na assessoria de imprensa do clube, que o clube estava reformulando um pedaço do departamento. E para quem estava num canal independente, não sabia se ia dar certo ou não de cobertura. Entrar para dentro dos muros do clube para trabalhar na assessoria de imprensa parecia um upgrade no momento. Mas, honestamente, eu nunca quis ser, e não estou falando que eu não possa vir a ser um dia, deixando isso muito claro. Mas naquela época e hoje ainda, eu nunca tive a vontade de ser assessor de imprensa. Era uma proposta muito maneira, era uma proposta de, pô, vou trabalhar no meu clube do coração. Aí o Bismarck me chamou para conversar. Foi ele, o Flávio e a gente foi almoçar. Aí o Bismarck falou assim, cara, você tá num canal que todo dia cresce pra caramba. Que é um canal que a gente não sabe se vai dar certo, que a gente não sabe se vai dar errado, mas é um canal que tá apontando para cima. Ele não falou com essas palavras, mas assim, era essa a mensagem. Que as coisas estão fluindo e você tá aparecendo cada vez mais. Eu entrei no canal Atenção Vascaínos para ser auxiliar de produção, quando isso nem existia. Assim, era um canal que era muito artesanal. E foi por isso que eu aprendi a fazer muitas coisas diferentes. Pra vocês terem uma ideia, eu entrei no canal, a gente tinha um microfone lapela, e era uma mesa redonda, que eles faziam toda segunda-feira. No início mesmo do canal, as primeiras gravações que eu fui, eu pegava aquele negócio de limpar piscina, sabe aquele negócio, aquela redinha que limpa piscina? O pulsar. Como é que é o nome? É pulsar. Isso. Eu pegava esse negócio, a gente prendia o lapela e eu ficava segurando assim, ó. Era o microfone boomer do canal. Eu ficava, tipo assim, o Gustavo vai falar. Aí eu levava o negócio sem aparecer na câmera, sem vazar. Levava o lapela o mais próximo possível pra você falar e vazar aqui no lapela. Aí ia falar o Rodrigo, mexia pra cá. Foi assim que eu entrei no canal, cara. E aí depois, eu comecei já... Aí eu tô voltando pra história do almoço. A gente tava almoçando, eu entrei assim e o canal já tinha uma produtora, o canal tava crescendo, já tinha uma estratégia rolando. E o canal tava voando nessa época, voando mesmo. Muito inicial ainda, mas voando, porque todo dia crescia pra caramba. Eu lembro que foi um boom, né? Cara, acho que foi em 2019 ali 2019 que foi o ano que o canal começou. Cara, sem sacanagem. Da primeira notícia, tipo assim, deu a notícia. O primeiro mês era papo de crescer 1000 inscritos a cada 2 horas, 3 horas. Era um negócio absurdo. Era impressionante. Era um negócio absurdo, assim. Eu lembro de entrar no canal pra ver, assim, eu tava almoçando. Tamo aqui trocando ideia no podcast. Eu ia sair e ia ter mais 1000 inscritos. Que pra época do YouTube era muita coisa. E foi muito rápido e a gente nem sabia muito como lidar com isso. E aí o Bismarck me chamou e falou assim, cara, você tá aparecendo cada vez mais, o canal tá criando uma visibilidade maneira. Você vai largar isso que você tá construindo e tá ajudando a gente a construir que você é importante pro nosso time. Pra ir trabalhar como estagiário da assessoria de imprensa, que é um cargo maneiro, mas é um cargo mais escondido por natureza. É isso que você quer fazer pra sua vida, pra sempre? Eu falei, não. Ele, então continua com a gente. Aí eu fui lá, agradeci o pessoal do Vasco, obrigado, pelo convite, não vai dar. E continuei no canal. Foi a melhor decisão da minha vida, graças ao Bismarck. Todo aniversário do Bismarck eu ligo, falo parabéns e obrigado por ter me ajudado, bicho. Porque assim, foi um papo que, claro, o Bismarck ajudou. Eu tive com a minha família, eu tive com os meus amigos. Mas a reunião que eu tive com o Bismarck, ele falar isso, foi muito decisiva, assim, e foi algo muito bacana. Então eu sou muito grato a ele, sou muito grato ao Flávio, sou muito grato ao Emerson mais uma vez, que eu acho que gratidão nunca é demais. E ser grato às pessoas é muito importante. Pô, isso é muito maneiro de ouvir, porque assim, eu não fazia muita ideia de como é que tinha sido esse começo, e você explicou de uma maneira perfeita, porque assim, quem olha de fora acha assim, pô, o JP já chegou comentarista, mandando e desmandando, e depois foi parar no Vasco. E tu roeu o osso até chegar nesse
tamanho, né, do Atenção Vascaínos crescer muito. Eu lembro quando uma vez eu tava de resenha com o Rodrigo, depois de uma pelada assim, tava seu irmão também. E você falou, cara, a gente, pô, consome muito Atenção Vascaínos, consome muito esses canais independentes que falam de Vasco e tal. E aí foi quando eu tive um pouco dessa noção, né, de como cresceu isso, de como virou algo grande, como criou uma relevância, né. Tem até um amigo que também trabalhou lá, e aí agora já tá até no Vasco também. E aí, enfim, as coisas vão andando e foi uma parada que tomou uma proporção muito grande, né? Quando foi que caiu a sua ficha do tipo assim, pô, isso aqui rolou. Eu tô influente no bom sentido, mas não de influência nem nada, mas assim, de, pô, tô fazendo a diferença, a galera tá me reconhecendo e tal. Quando foi isso pra tu? Nunca rolou. Sério, cara? De verdade. E vou te falar porque nunca rolou assim. Porque, claro, as pessoas me reconhecem, as pessoas falavam comigo nessa época, mas nunca rolou e caiu a ficha de que, pô, sou muito conhecido, eu sou muito influente. Porque isso é algo muito legal do canal também. O canal, apesar de ter, claro, a cara do apresentador, que era o Flávio, era um canal de todo mundo. Então, tipo assim, eu não era influente sozinho. O canal era muito influente. E como a gente começou praticamente todo mundo ao mesmo tempo, fazendo o canal junto, o canal foi crescendo e foi ganhando esse grau de importância. Outra coisa que o canal me ajudou muito, eu acho muito relevante falar, porque assim, eu não posso trocar ideia com as pessoas e não falar sobre isso, foi como o canal me fez ficar maduro, cara. Porque assim, eu entrei no canal com 20 anos, 2019. Pô, terceiro, quarto período de faculdade, tranquilo. Cara, eu comecei a abdicar de muita coisa por causa do canal, assim, abdicar da vida pessoal. Sim. Eu fui cobrir muito jogo em Auschwitz, sábado de manhã. Norte e Sul. E aí é aquilo que a maturidade, você ia aprendendo a se desenrolar e você ia aprendendo que algumas coisas dá ou não dá pra fazer. Sei lá, a primeira vez que eu fui no Norte e Sul, eu não levei guarda-sol, guarda-chuva, que o pessoal usava de guarda-sol. Não passei protetor, eu, fui com a cara e com a coragem, não sabia nem onde tinha que ficar direito. Beleza, foi uma experiência. Na segunda vez que eu fui, eu já levei um guarda-chuva, já não fiquei mais queimado absurdamente. Na terceira vez, eu já levei água. E assim, vai criando uma maturidade de, sei lá, sexta-feira à noite, vai ter festa na faculdade. Pô, não vai dar pra ir, ou eu vou e vou ficar pouco, porque eu tenho que acordar 6 horas da manhã do sábado pra ir pra Auschwitz ver Vasco e Portuguesa da Ilha Sub-15. Porque o canal queria que eu fosse lá até pra eu me desenvolver e pra eu começar a aprender a fazer algumas coisas. Eles não me colocaram direto no profissional, cobrindo, não. Até eu falar no canal, demorou uns 6 meses. Assim, até eu melhorar, até o vídeo ficar bom. Eu gravava um off e é aquilo de ganhando degrau a degrau. Eu gravava um off de 20 segundos. Sim. Falando, pô, o Vasco ganhou. Ou um videozinho curtinho assim. Pô, o Vasco jogou hoje no Sub-15 contra a Portuguesa da Ilha, ganhou 2-1. O gol foi do Gustavo e do Rodrigo. Um dia. Já no segundo dia que eu tava lá, já era uma matéria mais completa. Já era uma coisa mais legal. E por que eu tô falando isso? Por que eu acho que é tão legal? Pelo lado da maturidade, mas também pelo lado de transmissão de jogos. Porque tem muito gol de jogadores que hoje estão chamando a atenção que só o canal tem. Porque eu era o único cara, sim, o único cara. Eu era o único cara que ia lá com um celular e um tripé filmar e pegava os gols. Fazia tempo real no Twitter. Eu fiz muito tempo real no Twitter. Então, assim, isso me ajudou pra caramba. E hoje, quando eu vejo TV de clube transmitindo jogo de base, transmitindo com replay, transmitindo ao vivo, com narração, comentarista, repórter, me dá uma satisfação muito grande. Porque, assim, não é que eu sozinho plantei essa semente lá atrás, mas eu tenho certeza que, pelo menos a nível de Vasco, o canal Atenção Vascaínos ajudou a apresentar vários jogadores pro Rodrigo, pro pai do Rodrigo, para quem consumiu o canal. Assim, a gente fez matéria especial, a gente fazia matéria mostrando. Então, isso tudo me deu uma casca muito grande para hoje eu virar comentarista, para hoje eu conhecer várias gerações. Algumas eu já não conheço, porque já faz muito tempo que eu não cubro base, mas assim, até a geração do Andrei Santos eu conhecia de ver jogar no Sub-15. Uhum. E aí é aquilo de você ir conhecendo a família dos jogadores, você ir conhecendo os próprios jogadores, é muito legal. E é algo que eu levo, assim, com muito orgulho no currículo, porque foi um negócio que eu fiz muito bem, humildemente falando. Isso é muito bacana de ver, né, que claramente você reconhece a evolução, né? Foi uma coisa que te impulsionou. E a tua relação com as pessoas de lá? Por exemplo, a gente tem o Flávio Dias, que é vamos dizer, o âncora, né, do canal ali, o principal, o cara que é como se fosse o cabeça. O 01. O 01. A gente tem, eu não sei se você chegou a trabalhar com o Jean Faísca. Não. O Jean Faísca veio depois. Pra falar que eu não trabalhei com o Jean Faísca, eu não tô ligando nem se o pessoal sabe. Eu voltei pro canal Atenção Vascaínos esse ano, durou um final de semana.
Tu tava ligado nisso? Não. Eu entrei numa sexta, fiz o jogo no sábado, na terça-feira eu tive que me despedir do canal. O Flávio avisou, né? Falou Avisou. sobre isso. Foi uma passagem relâmpago. Pois é. Então, se você considerar ficha de currículo, eu trabalhei com o Trabalhou com o Jean Faísca. Um jogo, mas trabalhei. Pra mim, gênio dos comentários. Pra mim, o cara tem a leitura legal ali também. Jean Faísca é sempre muito lúcido. Mas como que era o convívio com essas pessoas? O Flávio, como que ele era no dia a dia? O Emerson também? Cara, normal. Eu não consigo te explicar como é que era o convívio, porque assim... É difícil tu chegar e perguntar... Caraca, eu tô fazendo um negócio, eu odeio te falar que é difícil, mas assim... É porque é a mesma coisa de perguntar como é que tu convive com o Gustavo. Cara, a gente trabalhava junto, mas a gente tinha uma relação de amizade muito grande. Até porque aquilo, como o canal tava no início e começou muito artesanal e as coisas foram mudando e foram crescendo em 2019... A gente não tinha uma relação hierárquica, assim, o Flávio era meu chefe. Sim e não. Ele era o dono do canal, ele era o cara que tomava as decisões, mas eu nunca tive que falar: olá, senhor Flávio Dias, cordialmente venho lhe apresentar essa ideia. Eu ligava pra ele e falava assim: bonitão, pensei no negócio aqui, vamos fazer, vamos ou não vamos? Não... E debatia e trocava ideia, assim. Isso até pra mim foi uma mudança muito grande. Claro, eu tô numa empresa hoje que é uma empresa histórica, fez 90 anos, é uma empresa, porra, muito importante, a Super Rádio Tupi, e lá tem uma estrutura hierárquica muito estratificada, definida. Mas nos lugares que eu trabalhei, assim, o Vasco eu nem vou levar muito em consideração o clube, porque assim, o clube eu trabalhava em dias de jogos, eu não tinha o dia a dia. Mas a minha outra experiência de trabalhar dia a dia era no meu podcast com o Vitor e com a galera dos bastidores, mas assim, era, querendo ou não, também nessa ordem, e no canal. E no canal eu nunca tive essa obrigação de... Claro, eu não desrespeitava as pessoas, mas assim, eu nunca tive essa obrigação de ser um cara extremamente formal e... Sim. Cara, cansei de fazer reunião no canal, sem sacanagem. Não vou falar aqui, apesar de não ganhar R$1 de publi. Deveria, porque eu já botei muito dinheiro nessa empresa. A gente cansou de fazer reunião no Outback. A gente sentava pra almoçar meio-dia, 1h, levantava às 5 horas da tarde. A gente ficava lá 4 horas debatendo o que a gente achava do canal, os rumos do canal, pra onde o canal tinha que ir, o que a gente podia fazer diferente. Eu, Emerson e Flávio. De vez em quando eu, Emerson, Flávio e o Bismarck, ou eu, Emerson, Flávio e os caras da parte técnica. O Outback era nosso point de reunião. Os caras já até conheciam a gente, era insuportável, pô. Imagina pros caras como é que não era ruim. Tu vai atender uma mesa, os caras sentam 1h. Levanta às 5, às 6, mudava o turno de vez em quando. A gente já viu mudança de turno no Outback, pô. E assim, era muito maneiro? Era. Na época da pandemia, foi algo que... de certa forma, me salvou do marasmo da pandemia? Com certeza absoluta. Pô, na pandemia a gente teve que rebolar pra arrumar ideia do que fazer, assim. Porque não tinha jogo, não tinha treino, não tinha notícia e o canal tinha que seguir de pé. A gente fez podcast, a gente fez vídeo especial, a gente fez debate, Cara, a gente fez tudo. A gente fez live que botava uma galera mais maneira e depois até gerou um formato do pós-jogo que vocês conhecem hoje. Uhum. O formato que vocês conhecem hoje, de pós-jogo, de pré-jogo, de narração e comentários, não dá pra falar que é uma ideia minha, uma ideia do Emerson, uma ideia do Flávio, mas é um consenso que a gente chegou e eu lembro da primeira vez que o canal fez isso. Foi numa reexibição, que na época da pandemia tinha esse negócio de passar jogo velho, né? Uhum. Foi numa reexibição da final da Libertadores de 98. Não sei se foi a Globo, se foi a Band, se foi a Sport TV. Alguém passou a final. Aí eu falei pro Flávio e o Emerson, a gente tava trocando essa ideia já, que era tipo assim, em 2019 o canal começou de um jeito. Pra 2020, se tudo seguisse normal, a gente iria expandir as coisas. Sei lá, aumentar o número de transmissão, ou fazer uma transmissão parecida como é hoje. Não tinha tanta estrutura pra isso ainda no mundo. Até que a gente tem que lembrar que o Zoom, o Google Meet, foi tudo muito popularizado na pandemia, muito divulgado. E a gente iria achar um jeito. Aí a gente transmitiu esse jogo da final da Libertadores. O Flávio meio que narrava, que ele foi ao jogo, então ele narrava e comentava os fatos. Eu tinha os comentários do cara que nunca tinha visto o jogo. Assim, especificamente nunca tinha visto. Os 90 minutos inteiros. Eu tinha visto os gols, tinha visto os melhores momentos. Mas assim, o jogo inteiro, você já viu a final da Libertadores completa? Não, completa. Pois é, eu também não tinha visto. Então era meio que o cara que não sabia o que ia acontecer. Uma coisa meio filme Sessão da Tarde, todo mundo já viu, menos você. Que todo mundo já sabe o que vai rolar e você fica com a cara de bobo esperando. E o Emerson trazendo informações, não sei o quê. Então foi um modelo embrionário muito legal que depois gerou o pós-jogo, que depois gerou o pré-jogo. E aí plantou essa sementinha muito maneira. E, cara, eu fico muito feliz hoje de ver o canal como é que tá. Eu não sou pai ainda, mas eu acho que deve ser quase a mesma satisfação de um pai ver o filho arrebentando, assim. Porque, pô, é um canal que eu comecei e repito.
segurando o microfone no negócio de limpar a Como é que é o nome piscina. do negócio? Isso. Vê hoje o canal do jeito que tá. Pô, com a estrutura que tá maneira. Fazendo live, pô, fora do fora do estádio, fora do estúdio, fora da casa das pessoas. Cara, é muito irado, é muito legal, né? maneiro. É muito maneiro E eu mesmo. sou muito feliz por eles, assim. Parabéns ao canal Atenção Vascaínos. Inclusive, parabéns ao Flávio Dias, Me ao sinto em Emerson, casa lá. Jean Faísca. Um dia também, a gente sempre falou isso, né? Eu particularmente sempre tive esse desejo, um dia poder bater esse papo também com o Flávio, então já fica aí a ideia. Ele é difícil, mas eu faço meio de campo pra vocês, pode deixar. É mesmo? Eu Aí. peço pra ele, ele vai falar não, mas eu peço. Aí, Bom, JP, bom. você desenvolve pelo Atenção Vascaínos. Como é que chega esse convite do Vasco? Como é que vem essa proposta? Como é que você vê? Me conta esse bastidor aí dessa negociação. Cara, não teve negociação. Aí que tá o pulo do gato. Parece que eu tô mentindo, mas eu juro que é verdade. É tudo na minha vida. Não é que acontece por acaso. Eu me preparei e tava pronto pra estar ali. Mas a vida vai me levando pelos caminhos, eu não escolho muito não, sabe? Assim, as coisas só acontecem comigo. Aham. E obrigado, Papai do Céu, porque até agora você tem acertado muito. Pô, isso aí? Muito, assim, eu tenho sido muito feliz com a minha trajetória. Mas o meu convite pro Vasco, na verdade, surge do seguinte, cara. Eu tava no canal Atenção Vascaínos, o Vasco tinha caído pra Série B e eu tava num ano muito conturbado da minha vida pessoal, mas não era nada muito sério, não. Era conturbado porque eu ia ter que entregar o meu TCC de jornalismo, eu ia ter que... tava fazendo faculdade de Direito, então eu ia ter que conciliar essas duas coisas e a gente tem que lembrar que era um mundo ameaçando voltar ao normal. Sim. Então, assim, talvez a minha faculdade de jornalismo fosse presencial de noite e a minha faculdade de Direito fosse presencial de manhã. Então, eu, teoricamente, teria menos tempo para trabalhar. O que aconteceu? Eu conversei com o Flávio, conversei com a equipe do canal, falei, rapaziada, não vai dar mais pra mim essa rotina de fazer vídeo todo dia. Eu sempre fui uma pessoa que teve uma rotina meio aleatória, assim. Eu sempre fui um cara muito mais de ficar acordado de noite e de dia. Seja na época de faculdade, seja até mesmo trabalhando. Então eu gravava o Bom Dia Gigante, o quadro que é de manhã no canal, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Eu dormia de meia-noite a 1, acordava, olhava as coisas, fazia, gravava. Só que eu ia dormir 6 horas da manhã. O meu TCC foi um podcast em áudio. Um pedaço em áudio, um pedaço videocast, a gente entrevistava as pessoas. Eu gravava e mandava os negócios pro Vitor 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, que era pandemia, meu dia tava todo invertido. Então, beleza. Então eu conversei com o pessoal, falei, cara, não vai dar mais pra fazer vídeo todo dia, é uma rotina que eu tô tentando desacelerar e depois a gente pode até voltar, mas eu preciso me formar e preciso entregar essa faculdade de Direito ou embrulhar de uma forma que eu consiga adequar a rotina. Conversei com eles isso, sei lá, janeiro, fevereiro, março. Sei lá, quando acabou o campeonato. Vou fazer só os jogos, beleza. Surge um convite do Vasco pra participar de um pré-jogo. E eu já tava meio de saco cheio. Mas já era um final de ciclo naquele momento. Era um ciclo que eu precisava interromper com o canal. E a gente conversou, eu saí do canal, fui pro Vasco pra fazer um pré-jogo, que um amigo meu me indicou, o Juninho, um abraço até pra ele. Fui fazer um pré-jogo no lugar do Juninho, que ele não ia poder. Fiz esse pré-jogo e depois eu ia, literalmente, sem brincadeira, sumir da internet. Eu ia meio tipo assim, cara, vou ver o que eu vou fazer na minha vida, eu tenho que pensar. Aquelas incertezas normais. E não era algo mais que estava me dando prazer. Porque como o Vasco ia, e aí não é que eu estava abandonando o time, mas como eu tinha me desgastado muito naquele final de ano com o Vasco, aquele final, início de ano, que o campeonato acabou... Não acabou em dezembro. Acabou em janeiro, final de janeiro. Então assim, a gente passou, época de festas. O Vasco anunciou o treinador dia 31 de dezembro, o 1º de janeiro, um negócio desse. Então, tipo assim, foi muito... Demandou muito de mim. E demandou muito das pessoas do canal, com certeza. E aí, como ia jogar a Série B, eu falei, cara, vou dar uma desacelerada, vou continuar acompanhando o clube, vou continuar vendo, mas eu vou dar uma desacelerada da parte profissional. Eu acho que talvez tenha passado dos limites em algumas coisas, talvez eu tenha me exposto demais em outras. Vou levar um pouquinho da minha vida pessoal e depois a minha vida profissional pode esperar um pouco. Até porque eu comecei a trabalhar muito cedo no canal. Sim. Então, assim, se eu comecei a trabalhar no 3º ou 4º período, eu tava no 8º, daí você já tira quanto tempo tava e, enfim... Parei. Aí o Vasco me chamou pra fazer um jogo, um pré-jogo. Eu fui. Beleza, tranquilo. Era até o lançamento da 3ª camisa. Eles me deram uma 3ª camisa nova pra usar lá no dia do estúdio. Pô, beleza. Acabou, fui embora pra minha casa. Obrigado. Surge um WhatsApp do Mário Vassalo, diretor da Vasco TV. Outro cara que tem uma gratidão extrema, imensa. Outro cara que sem ele eu não estaria aqui. Entra o mesmo hall de gratidão do Flávio, do Bismarck e do Emerson. Um abraço pro Mário também. O Mário fala assim, pô, você pode vir no próximo jogo?
Falei, posso. Tô fazendo nada. E ainda é maneiro, porque naquela época o estádio estava fechado e eu vi o jogo do estádio. Sim. Então, porra, claro que eu posso. Chama, tô indo aí. Fui. Você pode vir no próximo? Fui. Acabou, fiz o Campeonato Carioca todo. Aí acabou o Campeonato Carioca, eu achei que aquele projeto da Vasco TV, a gente tem que lembrar que tinha o Paper Vasco, Sim. que as equipes transmitiam o Campeonato Carioca. Eu achei que aquele projeto, aquele modelo de pré-jogo, intervalo, essas coisas ia acabar. E como eu fazia o pré-jogo, eu não era comentarista efetivo, achei que talvez o pré-jogo acabasse, a transmissão em áudio continuasse, mas eles não iam precisar de mim. O Mário me chama, eu troquei uma ideia com a Vanessa logo no primeiro ou no segundo dia, falei, pô, a gente... Botando pilha mesmo, falei assim... Não foi uma ideia minha, todo mundo já tinha esse plano, mas eu falei assim, pô, a gente podia começar a pedir para as pessoas se inscreverem no canal para bater 1 milhão de inscritos. Bateu no último dia, no último jogo do Campeonato Carioca. Bateu 1 milhão de inscritos, foi super legal, bacana. E aí o Mário me chama e fala assim, cara, a gente vai continuar fazendo o pré-jogo. Você topa ficar com a gente? Topo. Aí você vê como é que é aquilo, né? Eu não ia mais trabalhar com internet, eu ia dar uma pausa para seguir minha vida. Acabou que as coisas continuaram online, acabou que eu me formei em jornalismo, já era formado, tava para me formar, enfim, faltava só entregar o TCC, resolvi essa parada e fui trabalhar no Vasco. E aí eu fui, tava fazendo pré-jogo, tava legal pra caramba. Um dia o Garoni, que era o comentarista, sai da Vasco TV, por problemas dele, ou por opção dele, sei lá, acabou saindo. E o Mário me chama e fala assim, pô, você pode comentar esse jogo? Posso. Eu já tinha comentado alguns jogos da base, que eu conhecia, seguindo pro Norte Sul, mas aí já era na cabine, já era bem melhor. Apesar de não ter arzinho, já tinha um teto, então não pegava sol na cabeça. Aí o Mário falou assim, cara, confio em você, quer virar comentarista? Quero. Isso no momento mais complicado da temporada, até o Vasco não ia subir. Aceitei o desafio e fui. O que era pra ser um dia, virou um campeonato. O que era pra ser um campeonato, virou um ano. O que era pra ser um ano fazendo pré-jogo, virou no finalzinho ali, setembro, outubro, sei lá, a chance de virar comentarista. Aí eu virei comentarista, segui no próximo ano, segui mais um, até sair esse ano. Foi assim, desculpa me alongar, mas é porque uma história tem muitas etapas. Sim. E tem que contar cada uma delas, porque é aquilo, é do degrau em degrau, é de você ir ganhando a confiança das pessoas e de você mostrando que pode fazer as paradas. Então, sou muito grato ao Mário, sou muito grato à Vanessa, sou muito grato ao André Marques, que virou um amigaço meu. Eu até falo que ele é meu irmão mais velho, que ele é bem mais velho do que eu, né? Que ele fala, quem era irmão? Falei, irmão bem mais velho, né? Que ele tem 40, eu tenho 20, então, irmão mais velho. E aí, cara, você desenvolve na Vasco TV, você acaba virando esse rosto, né? Junto com o André, junto com a Vanessa, acabam virando esse rosto da Vasco TV, onde acho que tu ganha esse boom, até dessa questão de audiência mesmo, das pessoas te reconhecerem e tal. Foi assim que eu te conheci. E aí, essa é até uma história engraçada, né? Que a gente tava contando aqui nos bastidores. Quando você apareceu lá na rádio, foi assim, pô, esse maluco, será que ele é perninha, cara? Vamos ver como é que vai ser. Qual é a dele? Aí, pô, chegou lá, se eu não me engano, cara, foi um jogo do Brasil. Jogo do Brasil e Equador, se eu não me engano. Brasil e Equador. Pô, sentou com a gente assim, resenhando, brincando, zoando, falando besteira, falando de futebol, não sei o quê. Aí todo mundo falou assim, cara, esse maluco é maneiro, mano. Pô, o cara é maneiro pra caramba e tal. E eu com o maior medo, mano. Eu falei assim, cara, o que as pessoas vão achar de mim, tá ligado? Porque eu não sei. Tipo, primeiro dia na escola, todo mundo se conhece mesmo você. Aí eu sentei lá, sem sacanagem, eu falei assim, cara, será que eles estão me achando maluco? Será que eu tô falando muita besteira? Que eu não queria também conversar demais, mas não conversar de menos. E vocês me acolheram super bem, eu me senti acolhido no primeiro dia. Eu até mandei mensagem pra Karen depois, falei assim, pessoal, é muito maneiro, fiquei tranquilo. Pô, não, todo mundo trocou uma ideia, foi um bate-papo suave, a gente resenhando, vendo o jogo, trabalhando e tal também. E aí, foi até curioso, né? Porque a Karen tava esse dia lá, né? Então todo mundo já fica meio, pô, a chefe tá aí, vamos ficar de boa e tal, não sei o quê, mas foi super da hora, foi um ambiente leve pra caramba. E aí, mas como é que foi? Houve alguma coisa? Mas assim, foi realmente questão de mudança de planos? O que acontece na Vasco TV pra você tomar esses rumos distantes pra sua carreira? Cara, na Vasco TV não aconteceu nada, aconteceu comigo, assim. Eu sou Vasco, eu torço pro Vasco, eu adoro torcer pro Vasco, eu adoro as oportunidades que o Vasco me deu e me abriu, mas eu nunca quis ser um cara nichado de Vasco. Não era meu planejamento inicial quando eu entrei na faculdade. Claro que ter a oportunidade de trabalhar no Vasco é um negócio insano. É algo que eu sempre vou levar no meu coração e no meu currículo, assim, pô, trabalhei pro clube que eu torço. Legal pra caramba.
Mas eu sempre quis poder falar do Botafogo, do Fluminense, do Flamengo, do Cruzeiro, do Inter, do Galo. Eu sempre quis trabalhar com outros clubes. Até porque é aquilo. É super legal trabalhar com o seu clube do coração. Mas ao mesmo tempo é horrível. Porque tudo que acontece no seu clube do coração, você fica muito mais envolvido e você dá uma importância muito maior do que realmente é. Sim. Claro que hoje eu ainda torço pro Vasco, claro que hoje eu ainda acompanho, claro que quando eu tô de folga eu vejo os jogos, quando eu não tô na transmissão. Mas ao mesmo tempo, assim, não me afeta mais como afetava quando eu trabalhava no canal Atenção Vascaínos e não me afetava como eu trabalhava na Vasco TV. Assim, eu te digo até que no Atenção Vascaínos me afetava mais que na Vasco TV. Porque no Atenção Vascaínos você tá respirando aquilo dali todo santo dia. E você, querendo ou não, você depende do time. Pra fins de audiência, pra fins de seu conteúdo ser bem aceito, até pra você implementar a ideia. Sim. Você precisa de uma estrutura legal pra poder fazer algumas coisas. E aí não é uma estrutura só física, uma estrutura de pessoas no canal, mas é uma estrutura de momento. Não adianta nada você fazer um vídeo, porra, mega produzido, mega maneiro, ouvindo 700 fontes, contando a história de alguém muito legal, se o time tá perdendo, todo mundo tá em último e todo mundo quer sangue, entre aspas. Quer, porra, que você fale mal, quer que você brilhe. Não adianta você fazer. Então, assim, eu sentia muito nessa época, e até por ser mais... ter saído direto do estádio pro estágio, entre aspas, foi algo que mexia muito. Hoje ainda mexe. Claro que eu ainda fico chateado quando perde, quando ganha. Mas, sei lá, outro dia eu fiz uma transmissão de Fluminense Sport e tava jogando o Vasco na mesma hora. Eu não fiquei desesperado que eu não tava vendo. Claro que gostaria muito, mas assim, o meu trabalho é mais importante. E hoje eu sou muito grato de ter essa chance, essa oportunidade. É algo que tá transformando esse ano num dos melhores anos profissionais da minha vida. Pô, isso é muito maneiro de você falar. Porque é isso, né? Assim, a gente gosta, a gente convive, a gente entrou nessa área por conta do futebol, muito por conta do clube também, né? Inevitavelmente. Mas a vida vai caminhando, né? A vida caminha pra outros pontos, a gente não quer ficar nichado. Isso até era um ponto que eu pensava muito nisso também. Porque pra não ser a cara, né? A cara de um clube, ou ficar nichado, você só sabe falar daquilo, só sabe falar de um clube especificamente. E não é bem assim, né? Acho que a gente convive e faz o futebol como uma profissão mesmo, leva isso a sério pra frente. Mas é o seguinte, acho que agora a gente tá na Manda hora. bala. Tá na hora de falar de Vasco, né, cara? Porque assim, bota aí, do tempo que você começou a trabalhar com o Vasco até esse ano, acho que de longe esse é o melhor ano do Vasco. De desempenho. Ano passado bateu na trave, chegou na semi de Copa do Brasil, esse ano tá de novo. Cara, e eu já quero te perguntar, qual a sua opinião sobre Fernando Diniz? Você pegou o Diniz em vários momentos, né, cara? Cara, eu peguei o Diniz em dois momentos muito distintos, né? A primeira vez até que eu comentei, virei comentarista, foi com o Fernando Diniz no Vasco. Assim, se a gente parar pra refletir, claro, aquele ano teve vários treinadores, mas subi pra cabine de transmissão meio que na época que o Diniz chega no clube. E do Diniz daquela época pro Diniz hoje é um treinador completamente diferente. Vou ser muito honesto. Eu até não sou um dos maiores fãs do dinizismo, mas tá funcionando. E eu não posso ser hipócrita de achar que vai parar de funcionar ou que eu vou torcer contra, não é isso. Eu não quero ter razão. Mas era um modelo de jogo até que ele adaptou muito dentro dessa temporada e é isso que eu tô achando muito interessante no trabalho do Fernando Diniz desse ano. Talvez o Vasco do Diniz de 2025 seja o menos dinizista dentre os dinizistas. Que é um Vasco que hoje dá chutão, é um Vasco que hoje joga feio, é um Vasco que hoje se retranca quando precisa, é um Vasco cada vez mais preocupado com o resultado, que era a minha principal bronca com o Fernando Diniz. Toda vez que ele chega numa coletiva, ou ele dá uma entrevista, ou ele se expõe, e eu acho super honesto da parte dele, mas não é algo que eu tenho como os meus valores, dessa história de joga bem, que o resultado vem naturalmente, e isso me incomodava muito no trabalho dele, de certa forma. Porque de vez em quando ele pensava muito no desempenho, muito em implementar as suas ideias, mesmo quando não estava funcionando. Isso me dava até uma certa agonia. Eu vi o Fluminense no ano passado, em último colocado, me dava uma agonia. Não porque eu torço pelo Fluminense, mas assim, porque você vê que o negócio não está funcionando e o cara está dobrando a aposta, o cara está tentando e está fazendo. E o Vasco desse ano não é assim. E eu tô gostando mais dessa versão do Diniz do que das outras que a gente acompanhou. Até mesmo da versão dele campeão da Libertadores. É isso, eu acho que hoje também, né, a gente poderia discutir, comparar aqui, né, a Copa do Brasil do ano passado, a gente também chegou na mesma fase, mas acho que hoje o Vasco joga um futebol mais bonito, acho que joga um futebol, talvez bonito não seja a palavra, mas um futebol mais adaptável, como você disse, mais inteligente, porque sofre quando tem que sofrer, mas também sabe jogar quando tem a bola. Mas vou te falar,
eu gostava muito do Vasco do ano passado, viu? Muito. Eu talvez fosse mais fã do que a maioria do Vasco do ano passado. Em comparação com o de hoje, tu Cara, curte mas mais qual? eu acho que não dá nem pra comparar. Porque os Diferente, né? contextos são muito distintos. E acho que sem o Vasco do ano passado, a gente não teria o Vasco desse ano. Sim, sim. E acho que o Vasco do ano passado, de certa forma, foi muito sabotado por N razões. Pelas lesões, pelas... E aí, quando eu digo sabotado, não é que teve alguma espécie de sacanagem, alguma coisa ilícita, mas assim, o Vasco deu tiros nos próprios pés. Porque o Vasco tinha uma dupla de zaga fraca e não se reforçou durante o ano. O Vasco perdeu os seus 2 jogadores de beirada que faziam a diferença e não conseguiu repor. O Vasco não conseguiu trazer os reforços que eram necessários para talvez disputar uma final de Copa do Brasil. E acho que o Vasco do ano passado, quando troca de treinador, vivia um momento muito mais difícil na temporada do que o Vasco desse ano. A gente tem que lembrar que o Vasco do ano passado perdeu um clássico para o Flamengo de maneira vexatória. O Vasco teve um treinador que era lá o Boina, que não conseguiu implementar seu estilo de jogo. E a missão do Rafael Paiva era muito mais difícil que a missão do Diniz. Por mais complicada que fosse a situação do Diniz esse ano, era incomparável à do ano passado. A do ano passado, eu tinha percepção, não sei se outros vascaínos concordam, mas que era real o risco do Vasco acabar. O Vasco tomou de 6 do Flamengo. O Vasco estava afundado na zona de rebaixamento, perto, por ali. E é um Vasco que parecia que não ia ter força para remar. Do nada chega o treinador da base, emenda 4 vitórias seguidas e o Vasco brigou por Libertadores e Campeonato Brasileiro. Talvez não tenha conseguido brigar mais porque errou muito no futebol. E o maior acerto do futebol do Vasco nessa temporada tem nome, sobrenome e nacionalidade. Não é Fernando Diniz brasileiro, é Admar Lopes português. O que o Admar Lopes fez na temporada do Vasco mudou a temporada do Vasco. Se o Vasco faz outra janela fraca, igual fez a do ano passado, no meio do ano, e igual a do início desse ano, o Vasco ia brigar contra o rebaixamento, com ou sem o Fernando Diniz. O JP, a gente tá assim caminhando pro final da resenha, né? Já? Falei muito, Já, né? cara. Pô, o tempo passou, fui olhar Estraguei, agora, né? quase batendo o nosso horário. Me perdoem. E a gente, pô, que isso, o bate-papo foi bom demais, passou voando quando passa rápido, porque foi bom, a gente não ficou olhando pro horário. Eu venho aqui um dia só falar de futebol, Pô, prometo não falar de coisa mim, linda. pode ser? Não, mas aí que tá, a graça é o personagem, a graça é Tem que ter a tua a história, pessoa irmão. física. E eu queria fazer uma brincadeira com você. Manda bala. De 0 a 10, a nota que você dá para alguns temas, alguns assuntos relacionados ao Vasco, e aí você vê tua nota, você dá a tua nota. Vou fazer uma pergunta muito idiota. Ah. Mas 0 aqui é 0 e 10 é 10, né? 0 é o pior, Ah, tá, não, 10 que, é o melhor. não, que tem algumas brincadeiras assim de internet, de vez em quando eu não entendo bem, entendeu? Aí, tipo assim, Não, sei lá, craque, gênio, bom jogador. Aí, tipo assim, o que é bom? É o craque ou o gênio? É. Então eu tô Verdade, perguntando só Não. pra garantir que eu tô certo. Mas o 0 a 10 é no sentido... É É autoexplicativo. autoexplicativo. Vamos lá. Fernando Diniz, de 0 a 10, qual nota que você dá? 8. 8, boa. Pedrinho, presidente do Vasco. 7,5. Boa. O Admar Lopes basicamente já deu uma... Pô, Admar Lopes, por enquanto, não vou falar o dia que a gente tá gravando, porque eu não sei a programação, mas durante o mês de outubro, nota 10. Perfeito. Até outubro é nota 10. Talvez em dezembro a nota fique um pouco pior, mas em outubro é 10. Elenco do Vasco. 7,5. Boa. Possibilidade de ganhar a Copa do Brasil. Possibilidade? Chances de ganhar o título. Pô, De 0 a 10. 0 é muito difícil, 10 é muito possível. Pô. 5. Que eu acho que todo mundo é 5. É, meia, né? Todo mundo tá Todo em pé mundo- de igualdade. Justo. Vou te falar, é 25% pra cada um dos 4. Vou te falar, talvez Vasco e Fluminense seja 5,5 ou 6. Boa. Porque os dois jogam 3 jogos no Rio, porque como tem o clássico, eles não viajam. Viagem, é verdade. E a finalíssima é no Rio. Talvez isso seja um ponto de diferença ou para Vasco ou para Fluminense. Mas assim, eu acho que os 4 times são muito nivelados. Apesar do Cruzeiro tá fazendo uma baita campanha no Brasileirão, ele não é um time que me inspira confiança, por exemplo, que vai eliminar fácil o Corinthians. Sim. Isso é muito claro, acho que até corintianos já estão meio que já quase que acreditando que estão na final. Cara, ou que podem avançar e Essa tal. Copa do Brasil é muito maneira, porque todo mundo, eu falei isso uma vez, eu tava conversando com o Valdir, com o Dé e com o Gerson, antes do programa começar. Que eu falei, cara, você tem um motivo pra cada um pra falar por que vai ser campeão, e você tem um motivo pra falar porque cada time não vai ser campeão. Exato. E esses motivos são muito equiparáveis, assim.
Eu não vejo ninguém favoritaço. Não tem, sei lá, um Flamengo, um Palmeiras. É verdade. Que, pô, não, esse time aqui é favoritaço. Não, eu acho que, a depender do que aconteça até dezembro, claro, uma lesão aqui, outra ali, ou um jogador que não... Acontece. Sim. Isso pode mudar a ordem dos fatores, mas por enquanto, todo mundo tem a mesma chance. Pra gente fechar, então, a temporada do Vasco até aqui, qual a nota que você dá? Cara, até aqui a temporada, 6,5. Boa. Que é uma temporada que o Vasco tá numa crescente, mas é um Vasco que fez um primeiro semestre, e aí que é a magia do negócio, né? Como o segundo semestre tá sendo muito bom, ninguém lembra do primeiro semestre do Vasco, que ao meu ver foi muito ruim. E foi muito ruim num todo, num bloco. Porque foram escolhas erradas da diretoria, tanto na figura do treinador, do Fábio Carille, que ao meu ver era culpado, mas também era um pouco vítima, que o Vasco não montou um elenco suficiente para disputar o Carioca e o início do Brasileiro. Um Vasco que não tinha um baita elenco, entrando nessa discussão também, e achei um Vasco que fez vexame em alguns momentos da temporada. A Copa Sul-Americana do Vasco é um negócio, qualquer nota negativa. Medonho. É uma Copa Sul-Americana, assim, pô, depois de tanto tempo vai voltar a disputar um torneio internacional. E isso eu acho que entra pouco na conta, sabe? Porque o Vasco tá bem na Copa do Brasil, tá bem no Campeonato Brasileiro, pode chegar a Libertadores e aí fecharia com chave de ouro a temporada. Mas no momento que a gente tá gravando, eu não consigo esquecer do que aconteceu e levo o viés de alta positivamente, mas eu não sei até quando esse viés vai durar. Sim. Porque o Campeonato Brasileiro é tão doido que o Vasco pode perder 2 jogos e fazer um Brasileirão água de salsicha. É verdade. E aí vai ser o mesmo brasileiro que fez ano passado, de certa forma. E o Vasco já tá na semifinal do da Copa do Brasil, como estava no ano passado. E o primeiro semestre do Vasco do ano passado também foi catastrófico. Então, assim, eu acho que é legal se empolgar, é legal torcer, é legal ter esperanças, mas não dá pra cravar nada, sabe? Eu acho que só dá pra ter uma nota mesmo no final da temporada. JP, que prazer ter você aqui. Sinto lhe informar, mas a nossa resenha chegou ao fim. JP, brigadão pela sua presença. Que isso, irmão. Cara, foi um bate-papo que passou muito rápido. Eu fiquei abismado, eu olhei aqui e falei, é impossível, chegou essa hora já. É que eu falei muito. Cara, não, mas é que tá, a gente tava ouvindo e eu ficaria aqui mais umas 2 horas tranquilo. É porque daqui ainda tem trabalho. Então não tem como ficar. Pô. Mas assim, cara, que resenha maneira, eu sou teu fã de verdade. Agora é papo pessoal meu. Foi um cara que eu conheci esse ano graças ao trabalho e criei uma amizade. Você é parceiro, você é do bem, você troca ideia. Quando tem que dar um toque, chama no cantinho, a gente troca uma ideia, fala, brinca, sabe a hora de brincar, a hora de zoar. A gente tem esse clima mais leve que eu acho que é natural nosso, é uma parada que a gente criou do trabalho mesmo, a gente soube separar isso, mas assim, te desejo as melhores coisas desse mundo, você já sabe disso, e que os degraus continuem sempre cada vez maiores pra gente conseguir chegar e comemorar do topo lá de cima. Obrigado, irmão. Vou ser muito honesto com você, tá? Isso normalmente, trocar ideia, eu faço com quem eu gosto e eu me sinto, de certa forma, numa obrigação de fazer, porque muitas pessoas me ajudaram. E eu acho que ajudar os outros é muito importante, assim. Eu sou o cara que eu gostaria que o meu eu de início de carreira tivesse pra trocar ideia. Então eu sempre me coloco à disposição das pessoas, eu sempre acho legal trocar experiência, eu não me acho nem melhor nem pior do que ninguém, mas eu acho que a gente sempre tem a agregar. Então, pô, aprendi demais com você, aprendo demais com a rapaziada que eu conheci esse ano. E vou fazer um pedido, que eu tô agoniado. Por favor, me sigam no Instagram, porque eu quero muito bater 15 mil. Pô, vai Falta, bater. tipo, 20 pessoas. Então, por favor, você tá vendo o TribunaCast, me segue lá. Não custa nada, @JP Escofano, segue o Gustavo, segue o Rodrigo. E principalmente, se inscreve no canal do TribunaCast, que a resenha aqui é maneiríssima e eu já quero voltar, hein? Pô, vai voltar. O Gustavo falou, agora também vou falar. O cara é humilde, o cara é do bem. O cara chegou aqui, cumprimentou todo mundo com um sorriso no rosto. É uma honra pra mim. Já acompanhava o trabalho do JP há muito tempo, então pra mim foi até legal fazer essas perguntas da trajetória, porque realmente era uma curiosidade. E por trás aí de uma figura que, como ele disse, né, ele não tem noção do tamanho na internet, né, do tamanho do que o JP tem, principalmente pro torcedor vascaíno que já se informou muito através dele. É uma alegria muito grande pra mim. Gustavo, já tenho o prazer de trabalhar contigo, mas é uma honra pra mim te receber aqui, irmão. Quando eu ficar magro, eu vou jogar bola na tua pelada, hein? Fechou. Eu vou, você me chama. Bora. O problema é eu ficar magro, mas aí é um detalhe. Não, mas isso aí é o de menos. A pelada também tem a galerinha aqui. Tem a galera sobrepeso, cara. Então eu vou jogar nesse time aí, fica tranquilo. Rapaziada, é o seguinte, você gostou dessa resenha? Agora se inscreve no TribunaCast, acompanha a gente nas redes sociais,
A gente vai lançar vários cortes no Reels, Shorts, TikTok, então acompanha a gente, não deixe de acompanhar. Compartilha também esse episódio com quem você gosta, com aquele seu amigo que gosta de futebol, seus familiares. A gente tá em busca aí de alavancar esse projeto, a gente conta muito com o seu apoio, conta muito com a sua audiência. E é claro, como a gente sempre diz, tribuna chegou, hein? É isso, rapaziada.